Olá, eu sou Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre a separação de casal segundo as ordens do amor, da constelação familiar. Um casal, ele pode deixar de ser um casal a qualquer momento. Se a relação ela não é mais favorável, ela não é mais nutritiva para os dois, esse casamento ele pode chegar ao fim, esse relacionamento pode chegar ao fim. Só que é muito importante que esse casal consiga separar a relação de casal da relação de pai e mãe. Não importa, né, qual foi a situação, se foi uma situação difícil, se foi uma situação planejada ou não, se foi uma situação acidental, esse filho sempre será desses pais. Às vezes, a mulher acaba arcando com toda a tarefa. Acontece, é comum, apesar de acontecer ao contrário também, né? O mais comum ainda é que às vezes o homem vai embora e a mulher fique com a tarefa de cuidar dos filhos. Mesmo que ela tenha feito toda a tarefa sozinha. Esse filho é 50% do pai. 50% de todo o nosso DNA é o nosso pai. 50% de todo o meu DNA é minha mãe. Então, dentro de mim, tem tudo que é o meu pai. Concordando ou não, gostando ou não. Dentro de mim tem todo o sistema familiar dele. Todas as memórias, traumas, crenças. Tudo tá aqui. E dentro de mim também tem tudo que é a minha mãe. Todo o sistema familiar dela, tudo. Se esse filho sente que ele não pode amar o pai, ou se ele sente que não pode amar a mãe, é como se eu não pudesse ser e expressar os meus genes que vieram dele. É como se eu não pudesse ser eu, porque eu não posso parecer com ele, porque senão eu posso perder o amor da minha mãe. Porque minha mãe tem mágoa dele. Um filho nunca pode defender pai e mãe. Se eu defendo a minha mãe, eu preciso olhar para o meu pai com os olhos dela. Com a dor dela, com o medo dela, com a mágoa dela. E aí eu passo a olhar para o meu pai como um homem, não mais como um pai. E perco o pai. A mesma coisa acontece ao contrário. Se eu vou defender o meu pai, eu preciso olhar para minha mãe com os olhos dele, com a mágoa dele, com a raiva dele. E aí eu passo a olhar para uma mulher e não mais para minha mãe. E perco a mãe. Se eu deixo de ter um dos dois, se eu deixo de tomar um dos dois para dentro de mim, é como se ficasse um vazio na minha alma, que nada preenche. O Bert Hellinger percebeu que a dinâmica mais comum e mais associada aos addicts, alcoolismo, dependência química, é quando esse filho não tem permissão para amar o pai. São filhos que não tomaram o pai. Então esse vazio, essa pessoa tenta preencher esse vazio com algo que nunca preenche. Por isso, um vício. Nada é suficiente. O excesso de peso também. Nenhum alimento me satisfaz. E lógico que a obesidade tem muitas dinâmicas, né? Não é só isso. Tem outras causas também, tem outras associações também, mas é uma delas. E é importante que essa criança cresça sentindo que ela pode amar os dois. Só que se a mulher tem mágoa, ou se o marido tem mágoa, ou se esse casal faz alienação parental um com o outro, há uma competição pelo amor do filho. E muitas vezes o que um exige do outro, ele está exigindo, na verdade, para si. Então o que a mulher quer que o homem faça é por ela, não é pela criança. Ou é o que ela quer, ou como ela quer que ele seja o pai. A mesma coisa o homem. Muitas vezes ele quer que a mãe aja de determinada forma. E eles precisam se respeitar.
Essa criança precisa desse pai e dessa mãe exatamente como são, por alguma razão. Lógico que quando tem risco, existe uma necessidade de proteção da vida. Mesmo assim, esse filho é filho dos dois. Tem uma situação difícil, mas que eu brinco que é, mesmo que a mulher compre esse espermatozoide no banco de esperma, o dinheiro foi dela, e ela criou esse filho sozinha o tempo todo. 50% dessa criança é o pai. Esse pai que ela nunca viu na vida. Mas é. E ele precisa ter a permissão para amá-lo, para que ele possa ser ele mesmo. Para que ele possa ir para a vida. Uma criança não pode processar o pai ou a mãe. E essa é uma das grandes dificuldades em vara de família. Como o filho vai processar o pai? Se essa briga é de casal. Se a mãe não permite que o filho ame o pai, e se essa mãe não permite que o pai entre nessa simbiose, o pai não tem permissão para entrar. Já aconteceu de eu fazer algumas constelações sobre esse tema, e teve um caso uma vez de um pai que desapareceu, nunca procurou a filha tentou várias vezes encontrar esse pai, 20 anos, sem contato. Depois dela compreender isso, uma semana depois ela me avisou que o pai tinha procurado ela. Essa ausência de permissão, essa lealdade dos filhos, a mãe, muitas vezes impede e não abre uma permissão para que o pai se aproxime. E é importante que os filhos deixem a relação de casal com os pais e não tomem as dores. O meu pai não é o marido da minha mãe. Nós exercemos papéis diferentes com cada pessoa que a gente se relaciona. Você é a mesma pessoa com a sua mãe, a mesma pessoa com a sua avó, a mesma pessoa com seus irmãos, a mesma pessoa na escola ou a mesma pessoa no trabalho. Não. Nós exercemos papéis diferentes. Assim também são os nossos pais. E muitas vezes um filho nunca viu o pai ou a mãe com seus próprios olhos. Ele ainda os via pelos olhos deles. Eu enxergava meu pai pelo olhar da minha mãe. Eu enxergava minha mãe pelo olhar do meu pai. Então eu não conheci meu pai e minha mãe. E nós podemos fazer isso hoje. Mesmo que os nossos pais já tenham, às vezes, partido, mesmo que seus pais faleceram, é possível mudar a imagem interna que nós temos deles. Para que esses pais estejam sempre juntos dentro de nós, mesmo que eles sejam separados como casal. A responsabilidade da vida de um casal é deles, não dos filhos. E assim os filhos podem ter pai e mãe, sempre. Obrigada, até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!